Irmãos, vamos agora para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 55 será o texto que nós vamos estudar nessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá. Quero já dizer para os irmãos que o que nós vamos falar hoje são as bênçãos proporcionadas pelo servo do Senhor. Capítulo 53 que nós acabamos de ler fala sobre o sacrifício do servo do Senhor. E os capítulos seguintes falam dos efeitos que esse sacrifício tem para os que creem. Então, Isaías capítulo 55 é um texto breve. Nós vamos fazer a leitura nesse momento. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho, leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Nessa noite, irmãos, nós queremos falar sobre as bênçãos que Deus dá aos crentes por meio do sacrifício de Cristo. As bênçãos que nós vamos estudar nessa noite, na palavra de Deus, não são aquelas bênçãos que os homens têm procurado hoje através da religião. Não são promessas de prosperidade terrena, nem de milagres e soluções miraculosas envolvendo todos os aspectos da vida humana. Pelo contrário, são bênçãos que envolvem o relacionamento do homem com Deus. São bênçãos que envolvem o destino eterno. São bênçãos que envolvem os planos futuros que Deus tem para realizar. Então, quando nós estudarmos esse texto, nós vamos aprender que Deus tem realmente prometido bênçãos para nós. Mas as bênçãos que Ele tem prometido não são bênçãos segundo os conceitos humanos propagados por todos os cantos nos dias atuais, mas são bênçãos que foram conquistadas por Cristo na cruz e que se aplicam a nós hoje, que tem ainda aspectos que se desenrolarão no futuro. Então, irmãos, diante dessa constatação, nós vamos ver no texto dessa noite
que nós devemos atender ao chamado de Deus para que nós possamos desfrutar dos benefícios do sacrifício de Cristo. Então, como podemos desfrutar desses sacrifícios? Quando nós cedemos ao convite de Deus, quando nós nos convertemos dos nossos caminhos e pensamentos, quando nós confiamos na promessa de Deus. Esses aspectos são os que nós vamos estudar nessa noite. Nós já temos estudado, irmãos, algo envolvendo o contexto próximo do livro de Isaías, quando nós estudamos sobre o rei Ezequias, quando nós aprendemos sobre a oração de Ezequias. E nós sabemos que essa profecia ela foi dada num tempo em que o reino do norte tinha sido levado para o cativeiro pelos assírios. Era um tempo de muita guerra e de muita ameaça e de muito medo por parte dos judeus que tinham ficado, mesmo até porque eles sabiam que estavam andando longe do Senhor. Então aqueles que temiam a Deus sabiam que não demoraria muito para que Deus cumprisse a promessa da aliança feita com Moisés, de que se o povo desobedecesse, eles receberiam a maldição. Mas, irmãos, nesse contexto, o servo sofredor é apresentado no livro de Isaías. E esse servo sofredor ganha destaque na segunda parte do livro, na parte final do livro. E nós começamos a ver aqui não só mais ameaças de punição por causa da rebelião do povo, mas nós começamos a ver aqui uma promessa grandiosa de restauração e de salvação. Então esse servo sofredor que é apresentado nesses capítulos de Isaías é o Messias. Isso fica muito claro porque no capítulo 53 nós observamos ali diversos elementos presentes na vida de Cristo que são registrados no Novo Testamento. E o principal aspecto envolvendo esse servo foi o sacrifício que ele fez. Os judeus tinham a esperança do Messias que viria, traria um reino glorioso, mas eles não consideravam a necessidade de que o rei fosse sacrificado para que o povo pudesse ter vida. Então essas são as obras que o servo do Senhor realizaria, que proporcionariam bênçãos sem medida para aqueles que nele confiassem. E é, irmãos, baseado nessa perspectiva que nós vamos desenvolver o estudo dessa noite. O primeiro aspecto dessas bênçãos que são oferecidas, o primeiro meio de acesso a essas bênçãos oferecidas é cedermos ao convite que é feito pelo próprio Deus. Os irmãos vão observar que todo esse capítulo é uma forma de apelo. Deus convidando o homem ao arrependimento, a abandonar os pecados e a receber de graça a salvação que ele oferece. O texto começa então do versículo 1 até o versículo 5, que compreende aqui a primeira parte do nosso estudo, falando sobre a necessidade de cedermos ao convite de Deus. E o texto inicia dizendo: todos vós os que tendes sede. Diante do contexto, irmãos, quem são esses todos a quem o profeta está se referindo? Não é muito fácil definir quem é esse todos que o profeta está falando. Mas nós percebemos pelo teor do convite que está sendo apresentado que esse é um convite geral, é um convite universal, é um convite feito a todas as pessoas, é uma oferta apresentada a todas as pessoas para que elas possam atender ao chamado de Deus e, atendendo ao chamado de Deus, receber benefício proporcionado pelo sacrifício do servo do Senhor, sendo traspassado na cruz do Calvário. O texto diz: todos vós os que têm sede. Deus está chamando aquelas pessoas que são pessoas aflitas, pessoas que têm necessidade. Ele usa aqui nesses dois primeiros versículos figura de água e de alimento. Ele está mostrando aqui que Deus tem aquilo que pode saciar a fome e a sede dos homens. Por isso esse convite tão veemente é feito aqui nesse texto.
Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A forma como esse convite é apresentado aqui é muito semelhante ao encontro que Jesus teve com aqueles judeus no deserto, em João capítulo 6, e também ao encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ele oferece pão, ou, no caso da mulher samaritana, ele oferece água. Ele diz que se ela tomasse da água daquele poço, ela voltaria a ter sede. Mas se ela tomasse da água que ele oferece, essa água viva, ela seria completamente satisfeita e ela não teria mais necessidade de recorrer àquela água que não era capaz de satisfazê-la completamente. O texto ainda diz, irmãos, que essa é uma oferta gratuita. Deus está chamando o povo para vir e tomar de graça. Mesmo aqueles que não têm dinheiro, venham e peguem sem dinheiro. Tome de graça, é algo que está sendo dado. Está sendo dado sem exigir nada em troca. Não está sendo exigido dinheiro, não está sendo exigido trabalho, não está sendo exigido esforço, apenas está sendo oferecido, está disponível para aqueles que quiserem pegar. No versículo 2, então, irmãos, nós vemos aqui que essa oferta que Deus faz, ela é comparada com outros benefícios que, porventura, essas pessoas que têm sede poderiam procurar alcançar por meio de esforço. E a comparação aqui é entre algo que se pode alcançar por meio de esforço e não dá resultado, e algo que se pode obter de graça, mas que é garantido, que é certo e que é plenamente eficaz. O texto diz no versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Deus está questionando aqui um esforço, um investimento em vão. E está mostrando que vale mais a pena investir naquilo que tem um resultado certo. E mais, investir sem custo. Ou seja, ele está oferecendo algo que os resultados são seguros e que não é preciso dar nada em troca para obter. Então, ele convida a pesar o que compensa mais. Compensa mais investir em algo que é incerto? Ou compensa mais receber de graça algo que é suficiente? E o texto nos fala no versículo 2, quando fala de manjares, de deleitar-se em finos manjares, de que Deus está oferecendo aquilo que é bom. O convite que Deus faz é um convite para um banquete. É o convite para algo que é delicioso, para algo que consegue superar tudo aquilo que porventura possa ser alcançado pelo esforço pessoal. Aquilo que Deus dá de graça vale mais do que aquilo que se poderia alcançar pelo sacrifício pessoal. E o texto continua com o apelo no versículo 3, quando diz: inclinai os ouvidos. Inclinar o ouvido e vir a mim são expressões que têm a ideia de dar atenção, de não apenas receber uma mensagem, mas de atender ao convite que está sendo feito. Esse é o propósito aqui, atender o chamado que é feito por Deus. O texto diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Irmãos, o alimento que Deus está oferecendo aqui nesse texto não é mero alimento que vai saciar a nossa necessidade física, mas é um alimento que dá vida. É o alimento que dá vida e vida eterna. Jesus, quando falou com os judeus e quando falou com a mulher samaritana, ele disse mesmo: quem comer desse pão não tornará a ter fome. Quem beber dessa água não tornará a ter sede.
Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. E quem toma, quem participa dele, não torna a ter sede. Isso está sendo dito de forma muito clara por Jesus no Novo Testamento, e é essa afirmação que o profeta faz aqui. E ele justifica essa oferta quando ele diz na segunda parte do versículo 3 que isso está baseado nas promessas feitas a Davi. E aqui, irmãos, nós vemos o texto falando de uma aliança. Uma aliança perpétua. O que vem a ser uma aliança? Eu vou dar uma explicação rápida aqui, porque nós não temos tempo de entrar em todos os detalhes desse assunto, mas é preciso entendermos o que era uma aliança nos tempos do Antigo Testamento. Uma aliança, então, irmãos, era um contrato feito entre duas ou mais partes. Era um contrato onde um compromisso era realizado e onde as duas partes tinham responsabilidades. Isso no caso de uma aliança, onde os dois devessem ter algum papel a ser exercido. Existiam ainda, irmãos, existia outro tipo de aliança, que era uma aliança incondicional. Essa aliança incondicional tinha duas partes, mas essa aliança incondicional envolvia responsabilidades de uma só das partes. Ou seja, no caso da aliança que Deus faz com o seu povo, como vemos a aliança feita com Abraão, é um exemplo, onde só Deus se comprometeu. Onde Deus disse para Abraão que faria e não pediu que Abraão cumprisse nada. Era uma aliança incondicional. Essa aliança tem cláusulas, ou seja, o conteúdo dessa aliança é apresentado, aquilo que vai ser realizado, aquilo que deve ser feito, e essa aliança ela é confirmada por meio de um sacrifício, por meio de derramamento de sangue. O sangue selava esse contrato e ele firmava o pacto, a aliança. Os animais então eles eram despedaçados e os participantes da aliança passavam entre esses animais despedaçados, simbolizando tanto o valor da aliança, como também mostrando o que deveria acontecer se alguma das partes não cumprisse a sua responsabilidade nesse contrato. Se os irmãos quiserem saber mais sobre uma aliança assim, em Gênesis capítulo 15 está registrada a aliança que Deus fez com Abraão. Mas continuando, irmãos, aqui nesse texto, o texto diz: porque convosco farei uma aliança perpétua. Mas que aliança é essa? E aqui, irmãos, talvez a parte mais difícil do texto que nós estamos estudando nessa noite. Porque não está tão claro e é muito difícil definir que aliança é essa. Porque o Antigo Testamento, especialmente os escritos do profeta Jeremias, falam de uma aliança eterna que Deus faria com o povo, e essa aliança é chamada de Nova Aliança. Entretanto, irmãos, o paralelismo empregado nessa profecia de Isaías nos leva a entender que a aliança perpétua mencionada nesse texto é a aliança que Deus fez com Davi. Davi, como os irmãos sabem, foi um dos reis de Israel. Foi o segundo rei de Israel depois de Saul, que perdeu a sua posição. E Deus fez uma aliança com Davi. Nós também não temos tempo para ler todos os detalhes dessa aliança. Mas, irmãos, essa aliança está registrada em 2 Samuel capítulo 7. Naquele texto, Deus se compromete com Davi. Dentre as promessas que ele faz para Davi naquela aliança, existe um núcleo, o centro da aliança. Aquilo que não estava relacionado simplesmente ao cumprimento imediato, mas algo que viria a ser realizado ainda no futuro. Isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, que diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos, naquele texto de 2 Samuel, esse é o núcleo da aliança, essas promessas de uma casa, ou seja, de uma dinastia perpétua,
uma promessa de que os seus descendentes se assentariam no trono, a promessa de que o reino seria perpétuo, ou seja, esse reino não teria fim, e a promessa de que o trono estava garantido, não seria dado a outro, mas que o trono permaneceria dentro dessa família que é a família de Davi. Mas naquele texto também, irmãos, vemos ainda outras informações importantes, como por exemplo, Deus firmando o seu povo na terra e dando paz diante dos seus inimigos, Deus dando descendentes para Davi, Deus edificando uma casa para Davi, estabelecendo para ele o seu trono, e sendo por pai e tomando o seu descendente por filho. Deus ainda fala de que os reis eles não perderiam o trono, mas se eles pecassem, eles seriam temporariamente castigados. Mas Deus é tão misericordioso que ele não faria como fez com Saul, de quem ele tirou o reino, mas ele deixaria esse reino como um reino perpétuo para a casa de Davi. Então, irmãos, essa aliança mencionada aqui no versículo 3, na segunda parte do versículo 3, é a aliança que Deus fez com Davi. Essa aliança se referia à descendência de Davi, mas especialmente se referia àquele que viria a cumprir plenamente a aliança. E quem é esse? Esse é o Messias. Então essa aliança já tem também um prenúncio de que haveria um rei da descendência de Davi que reinaria para sempre. O reino dele não teria fim como o dos outros reis que sucederam Davi, mas seria um reino eterno. Aqui, irmãos, quando esse texto foi escrito, Davi já tinha morrido há muito tempo. E Deus não está prometendo aqui devolver para Davi o trono que ele já tinha passado ao seu descendente. Pelo contrário, essas promessas encontram pleno cumprimento na vinda de Cristo. Essa aliança já começou a ser parcialmente cumprida na vida de Salomão, porque esse texto também diz que Salomão construiria um templo. De fato, Salomão construiu um templo. E essa aliança também já começou a ser cumprida no sentido de que a casa de Davi permaneceu no trono, de que os descendentes de Davi continuaram exercendo autoridade sobre o povo de Israel. Mas, irmãos, Paulo, no Novo Testamento, ele dá suporte para tudo isso que nós temos falado até agora. E em Atos, capítulo 13, e irmãos, eu sei que o nosso tempo é breve, mas eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Nós vamos voltar aqui para Isaías 55, mas eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 13, versículo 32, onde o apóstolo diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então, antes de continuarmos, irmãos, Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse. E aqui, irmãos, ele cita o texto que nós estamos lendo agora em Isaías. Cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei,
porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Retornando então, irmãos, para o texto de Isaías. O que nós temos visto, irmãos, é que essa profecia já se cumpriu na vinda de Cristo. Cristo é o descendente de Davi. Mas, irmãos, o texto, no versículo 3 ainda, nos diz: porque convosco farei uma aliança perpétua. Convosco aqui se refere a todos aqueles que estão sendo convidados. E essas fiéis promessas são as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Irmãos, Deus está falando aqui sobre o seu amor leal a Davi. E esse amor leal que foi prometido a Davi e a sua descendência, e que se cumpriu em Cristo, ele também é agora estendido a todos nós. Por isso o texto faz esse convite. Todos os que têm de sede, vinde. Por isso o texto faz esse apelo: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque por meio do descendente de Davi, nós estamos desfrutando das bênçãos da aliança. O amor leal de Deus chegou até o descendente de Davi, e por meio dele, o amor leal de Deus foi passado para todos aqueles que atendem ao convite. Então a aliança davídica ela é usada aqui para demonstrar a fidelidade do amor de Deus e para garantir que todos desfrutariam desse amor. Por fim, irmãos, no versículo 4 e 5 ele fala do conteúdo, quando ele diz que eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos, ou seja, esse descendente de Davi é aquele que reinaria sobre todos os povos, não apenas sobre os judeus, mas sobre todos os povos da terra. E o versículo 5 diz que até mesmo os gentios que aceitassem aquele convite subiriam para adorar o rei em Jerusalém. O Antigo Testamento tem outras referências sobre isso também, mas o texto que nós vemos aqui é que o Senhor exaltou o descendente de Davi e que todos agora são convidados a chegar até ele, porque ele está reinando e dominando sobre as nações. Ele proporciona que aqueles que aceitarem o seu convite desfrutem também desse amor leal que fazia parte da aliança de Deus com Davi. Por isso, irmãos, a primeira bênção que nós vemos nesse texto é a vivificação da alma, a satisfação completa que Deus oferece gratuitamente. Então, o teor dessas primeiras palavras são palavras de um chamado urgente, de um chamado para pessoas que necessitam. E esse chamado ele só é possível porque Cristo, o servo do Senhor, o servo sofredor, foi sacrificado e ressuscitou, e as suas bênçãos são oferecidas também a nós. Irmãos, em nenhum outro lugar é possível encontrar satisfação, senão nas bênçãos que são prometidas por Deus. Nós jamais vamos encontrar satisfação em nenhum outro Deus. Nós jamais vamos encontrar satisfação naquilo que podemos desfrutar nesse mundo. Nós jamais vamos encontrar satisfação em nada que nós desejamos. Mas nós só podemos encontrar satisfação completa em Cristo. Existem, irmãos, muitas pessoas que possuem bens em abundância nesse mundo. Possuem tudo que talvez alguém deseje de forma exagerada. Mas, irmãos, mesmo essas pessoas, elas não são plenamente satisfeitas, porque elas não receberam o banquete de Deus. São pessoas que estão desfrutando de coisas desse mundo, mas coisas que não satisfazem. Somente por meio daquilo que Deus oferece, nós podemos ser completamente satisfeitos. É preciso atender esse convite. Às vezes, irmãos, nós estamos empregando tanto esforço naquilo que é vão. Nós estamos empregando tanto valor naquilo que é passageiro, que é transitório. Nós estamos nos esforçando tanto para conseguir aquilo que o mundo diz que é o melhor,
que nós estamos renegando a oferta de bênçãos que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não preferir os prazeres pecaminosos do mundo. É como se nós estivéssemos rejeitando o banquete de Deus para trocando-a pelo lixo do mundo, pela lavagem dos porcos. Irmãos, as bênçãos que Deus oferece são incomparáveis. Por mais que nós possamos pensar que vamos conseguir plena satisfação na vida que levamos aqui e agora, através daquilo que acumulamos e que podemos desfrutar, irmãos, a satisfação completa ela só pode ser conseguida em Deus, ela só pode ser alcançada em Deus. As bênçãos espirituais que Deus oferece são aquilo que nós realmente devemos almejar. E Deus faz o convite aqui. Essa satisfação não é algo que está longe, não é algo que é difícil de ser alcançada, mas é algo que está à nossa frente. E é algo que nós podemos fazer uso agora. Deus oferece satisfação completa agora. Não precisamos buscar no mundo a satisfação que Ele não pode dar, porque Deus já tem nos oferecido agora uma bênção tal que não pode ser frustrada, um benefício que não pode se corromper, um benefício que é estendido a partir da aliança que Deus fez com o seu servo e que atinge também a nós. Então, irmãos, através do Rei prometido, todas essas bênçãos são oferecidas gratuitamente, mas a oportunidade do arrependimento, ela tem um prazo determinado. E um dia ela vai chegar ao fim. Eu quero que os irmãos continuem olhando comigo o texto, porque agora o texto nos mostra que para nós desfrutarmos desse benefício, é preciso nós convertermos os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Vamos ler o versículo 6 em diante. O texto diz, primeiro versículo 6 e versículo 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O convite continua com o apelo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O texto aqui, irmãos, está continuando, mas está mostrando que esse apelo, ele precisa ser atendido com urgência, porque haverá um momento em que não será mais possível dar ouvidos a esse convite. A ênfase agora que o texto está dando, ela não está mais restrita apenas àquilo que era futuro, da perspectiva do autor. Lembra, irmãos, que quando isso foi escrito, Cristo não tinha vindo ainda. Isso é uma profecia. Da nossa perspectiva agora, isso já se cumpriu. Mas da perspectiva do autor, isso ainda era futuro. Então, o texto está nos mostrando que, além daquelas bênçãos que seriam desfrutadas quando o servo do Senhor viesse, quando o rei, o Messias descendente de Davi viesse, ele também fala agora de bênçãos que já são presentes. Presentes tanto para nós hoje, como também eram presentes já para aqueles que estavam ouvindo a profecia naqueles dias. Isso é algo que sempre esteve disponível, mas não é algo que estará disponível eternamente. O Senhor não estará oferecendo o seu perdão eternamente. O texto diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantas vezes, irmãos, já ouvi pessoas dizendo assim: um dia eu vou buscar a Deus, agora não é o momento. E as pessoas adiam a oportunidade que têm de receber o convite que Deus está fazendo, de atender ao convite que Deus está fazendo. E, irmãos, o texto continua quando diz: deixe o perverso o seu caminho.
Qual é a forma de buscar ao Senhor? Qual é a forma de atender ao chamado? Qual é a forma de receber de graça aquilo que ele oferece? Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, Deus está fazendo aqui uma proposta. Para segui-lo é muito simples. É uma oferta gratuita que pode ser recebida sem dar nada em troca. E uma vez que essa oferta é recebida, aquilo que acontece é que o perverso deixa o seu caminho e o ímpio, o iníquo, se converte ao Senhor. Aqui, irmãos, ainda faz parte do convite, ainda faz parte do desafio, ainda faz parte da proposta de salvação. Esse versículo informa como o Senhor deve ser buscado e as atitudes necessárias para isso. E o texto nos fala de duas atitudes: deixar e buscar. Deixar. Observe, irmãos, que isso vai envolver uma atitude de forma negativa e uma atitude de forma positiva. Por um lado, o homem ele deve deixar os seus pecados. O homem deve deixar a sua vida inútil. O homem deve deixar a sua perversão, a sua iniquidade. Ele deve deixar tudo aquilo que o faz caminhar longe de Deus, para atender o convite que Deus faz e se converter ao Senhor. Então, por um lado, abandonar os pecados e, por outro lado, se voltar, mudar de direção, não apenas deixar de caminhar nos pecados, mas voltar-se para Deus. Essa é a proposta feita no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A proposta é muito simples. A proposta de conversão. A mesma mensagem, irmãos, pregada no Novo Testamento. Arrependimento e fé. Abandonar os pecados e se converter ao Senhor. A mensagem de salvação, ela sempre foi a mesma. Nunca houve um outro meio de salvação. Desde Adão até o último homem, a salvação ela só acontece pela fé em Cristo. Essa fé que é acompanhada por arrependimento. Por isso, irmãos, a proposta está sendo muito simples aqui. Arrependa-se. Abandone os pecados e volte-se para Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai se compadecer. Ao invés de Deus trazer o juízo que nós merecemos, ele vai sentir comiseração daquele pecador arrependido. Ele vai, ao invés de dar a punição, que é a punição adequada, agir graciosamente, concedendo um benefício, porque o servo do Senhor tomou as culpas e justificará a muitos, como Isaías 53 que nós lemos diz. Todos os que quiserem podiam encontrar em Deus o perdão. O texto aqui nos mostra, irmãos, que Deus é rico em perdoar. Não há um pecado que seja grande demais para Deus perdoar. Mesmo aqueles judeus que viviam na idolatria, mesmo aqueles judeus que viviam na imoralidade, mesmo aqueles judeus até que sacrificavam os seus filhos nos rituais pagãos, eles poderiam encontrar em Deus o perdão. Porque Deus tem perdão abundante. Ele é rico em perdoar. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. O texto ainda, irmãos, nos diz que os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos e os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Aqui há um contraste. Nós devemos abandonar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Porque os caminhos de Deus não são como os nossos. São caminhos diferentes. Os caminhos de Deus são caminhos mais altos.
O versículo 8 e o versículo 9 dizem isso de forma muito clara. E Deus faz uma comparação. A distância entre o caminho dos homens e o pensamento dos homens e o caminho de Deus e os pensamentos de Deus, eles correspondem a uma distância como a entre a terra e o céu. Qual é a distância entre a terra e o céu? Irmãos, a ideia que está sendo transmitida aqui é de que é um abismo intransponível, é uma distância imensurável, é algo que não se pode medir. A distância entre os caminhos de Deus e o caminho dos homens, entre os planos de Deus e entre os planos dos homens. Aqueles que se convertem ao Senhor, eles deixam os seus caminhos para agora trilhar os caminhos de Deus, que são incomparavelmente superiores aos caminhos dos homens. A segunda bênção, irmãos, é o perdão dos pecados, que é acompanhado por uma vida verdadeiramente transformada. Aqueles que buscam a Deus devem ter uma vida de abandono do pecado. A salvação verdadeira, ela acontece apenas quando há uma mudança no pensamento e na conduta. E isso, irmãos, nos chama a atenção, porque infelizmente nos dias em que nós estamos vivendo, isso muito próximo a nós estamos vendo pessoas que dizem ser salvas, mas que não demonstram nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de abandono do pecado e conversão a Deus. As suas vidas permanecem exatamente as mesmas. As suas vidas continuam de forma estranha, como se não tivesse acontecido nenhuma transformação, como se o convite que Deus faz não tivesse sido verdadeiramente atendido. Aqui, irmãos, nós vemos que nós precisamos suprimir o nosso desejo de caminhar segundo os nossos desejos e os nossos caminhos, para que nós possamos conhecer o caminho e os pensamentos de Deus. Nós precisamos aqui de um abandono constante do pecado. Nós precisamos aqui abandonar as práticas perversas e ainda demonstrar nas nossas vidas um caminho diferente do mundo. E eu pergunto, qual é a diferença? Qual a diferença que existe na sua vida para a vida de um descrente? Quais são os traços que você pode encontrar na sua vida que o distinguem do descrente? Ou você faz tudo o que o descrente faz e pensa ser um crente? Você pensa ser um crente enquanto ainda anda nos seus próprios caminhos, no caminho dos perversos? Você pensa ser um crente enquanto tem pensamentos de uma pessoa iníqua? Qual é a distinção que há na sua vida? A sua vida é distinta pela forma como você fala, pela forma como você age, pela forma como você se veste, por aquilo que você escuta, por aquilo que você assiste, pelos ambientes que você frequenta, pelas amizades que você desenvolve? Ou a sua vida, em todos esses aspectos, ela é exatamente igual à do mundo? A sua vida, ela corresponde ao caminho do perverso e ao pensamento do insensato? Ou ela corresponde aos caminhos de Deus e aos pensamentos de Deus? Aonde você está? Nós, irmãos, nunca devemos pensar que chegamos a um patamar tão alto e que não há nada mais que não precise ser mudado nas nossas vidas. Pelo contrário, nós temos já aprendido que nós não podemos nos conformar com a nossa vida como ela está. Porque a santidade, ela precisa ser sempre almejada e desenvolvida nas nossas vidas. Nós estamos, irmãos, sofrendo constantemente influências do mundo e nós precisamos, nessa luta, permanecermos de pé e não cedermos ao pecado. Devemos diariamente nos avaliar para ver se as nossas vidas são uma vida de abandono do pecado e consagração a Deus, ou se são uma vida de rejeição ao convite de Deus
e de adesão às ofertas que são feitas pelo mundo. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com nenhum tipo de pecado. Nenhuma mentirinha, nenhum palavrão, nenhuma fofoca, nenhuma difamação, nenhuma intriga, nenhuma mágoa, nenhuma imoralidade, nenhuma pornografia. Nada disso, irmãos, pode fazer parte da nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida de abandono da perversidade. Não adianta nós dizermos que buscamos o Senhor, como o versículo 6 nos convida a fazer, se nós ainda estamos vivendo a vida dos perversos e a vida dos iníquos. Irmãos, a nossa vida precisa apresentar distinções. A nossa vida precisa apresentar mudanças. Mas os crentes hoje têm vivido da mesma forma que o mundo e têm pensado que isso é a coisa mais normal. Escutam as músicas que o mundo escuta, assiste aquilo que o mundo assiste, participa das reuniões que o mundo promove, tem aquelas amizades perversas que as pessoas do mundo têm. São pessoas que estão completamente imersas na roda dos escarnecedores, no caminho dos perversos. O livro de Provérbios fala isso de forma muito abrangente. Existem dois caminhos diferentes. Jesus disse que aqueles que queriam segui-lo deveriam entrar pela porta estreita. O que é que você tem abandonado por amor a Cristo? Você já deixou de fazer algo por amor a Cristo? O que é que você tem abandonado porque reconhece que aquilo é uma prática perversa? Irmãos, mesmo que nós tenhamos falhado nisso, Deus é tão misericordioso que Ele oferece o seu perdão. Nós vemos aqui nesse texto que não importa qual seja o pecado que nós tenhamos cometido, Deus é rico em perdoar. Os descrentes precisam tomar uma decisão urgente. E mesmo nós precisamos atender a essas palavras que estão nesse texto. Porque, irmãos, haverá um momento em que o perdão não estará mais acessível. É claro que nós, os crentes, já fomos perdoados de uma vez por todas. Mas nós precisamos agora consagrar as nossas vidas ao Senhor. Aqueles, porém, que ainda não foram remidos por Cristo, esses precisam tomar uma decisão. Não adianta deixar para depois. Não adianta esperar a próxima oportunidade. Não adianta pensar que existem coisas mais importantes para serem feitas agora. É preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar. Já temos visto, irmãos, que através do rei nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus, aquelas que são futuras, que estão reservadas, e agora ainda receber o perdão dos pecados para viver uma nova vida. E a terceira bênção que nós vemos nesse texto, que podemos desfrutar, é o reino garantido pela promessa. Observe, irmãos, a confiança que é requerida de nós nas promessas de Deus. O versículo 10 em diante, a partir do versículo 10, é o texto que vamos estudar agora, diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos de voz. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Nesses últimos versículos, irmãos, nós vemos aqui a garantia de que a palavra de Deus se cumpre.
O versículo 10 e o versículo 11 nos informam dessa verdade. Aqui Deus faz uma analogia com algo que faz parte do nosso cotidiano, com o que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ver chuva, a ver outros eventos naturais que causam outros acontecimentos. Por exemplo, o versículo 10 diz: assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. O que o texto está nos dizendo? Assim como a chuva cai do céu, assim como a neve cai do céu e alimenta o solo e produz fruto e fecunde a semente e faça com que a terra produza o seu fruto, o versículo 11 diz: assim é a palavra que sai da boca de Deus. Esse versículo 11, irmãos, eu já vi sendo usado muitas vezes de forma errada. Algumas pessoas usam esse versículo 11 para falar da pregação do evangelho. Dizem assim: quando você prega o evangelho, a palavra do Senhor não volta vazia. Irmãos, esse é um uso inapropriado desse texto. Embora seja verdade que a pregação do evangelho sempre provoque uma reação, o fato é que esse texto está simplesmente falando que assim como a chuva cai na terra e produz o fruto, assim também a palavra que sai da boca de Deus, ela é cumprida. Isso, irmãos, é uma garantia da promessa de Deus. A palavra de Deus, ela é completamente cumprida. Aquilo que Deus diz acontece. As profecias, irmãos, elas não são simplesmente uma forma de previsão do futuro, mas elas são a revelação do plano de Deus para o futuro. É aquilo que Deus vai fazer. Deus não é um mero adivinho que descobre aquilo que vai acontecer. Não, Deus, ele sabe o que vai acontecer porque é ele quem decide o que vai acontecer. O futuro está nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano sobre a história. E Deus aqui, quando nos dá essa profecia, ele afirma isso, porque ele diz que a palavra que sai da sua boca vai se cumprir. Todas as promessas feitas nesse texto, elas se cumprem. Não porque Deus viu que isso daria certo, mas porque Deus garante que elas se cumprirão. Deus está no controle de todas as coisas. E, irmãos, aqui a promessa é desenvolvida no versículo 12 e no versículo 13. O texto diz: saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Olha, irmãos, esses últimos versículos. Por que Deus está falando aqui de uma restauração da natureza e ainda mais de paz e alegria? Irmãos, Deus aqui está fazendo uma promessa gloriosa. Depois de garantir que a sua palavra não pode ser frustrada, Deus está falando daquilo que não vai ser frustrado. E esse é o conteúdo da promessa que está aqui no versículo 12 e versículo 13. Esse povo que está sendo chamado ao arrependimento, tanto nos dias do profeta Isaías, como nos dias de Cristo, como também agora, aqueles que estão sendo chamados ao arrependimento estão recebendo uma garantia de que aqueles que atenderem ao chamado desfrutarão das bênçãos do reino do Messias na terra. Irmãos, todo o texto aqui está ligado. Desde o começo, no versículo 3, quando fala do reinado do Messias, versículo 4 e 5 também, até aqui o final, quando fala de toda a terra sendo transformada para receber esse reino. O versículo 12 diz que haverá paz. O povo que atender ao chamado poderá sair com alegria, poderá sair com paz e será guiado por Deus
com paz por onde quer que vá. O texto ainda faz aqui o uso de elementos da natureza para demonstrar quão grande vai ser a paz e a alegria daqueles dias. O versículo 12 diz que os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É claro, irmãos, que isso aqui é uma figura para demonstrar a paz e a alegria que naquele dia vai ser tão abundante, vai ser tão presente e disponível a todos os que fizerem parte daquele reino. O texto ainda diz que o deserto produzirá plantas. Ele diz: o espinheiro crescerá. Em lugar da sarça crescerá a murta. Tudo isso, toda essa restauração, toda essa alegria, toda essa paz que vai ser proporcionada nesse mundo restaurado por Deus, onde Cristo será o Rei, tudo isso será glória para o Senhor. Tudo isso será um memorial eterno, será um símbolo eterno e motivo de dar glória a Deus, motivo de glória e honra ao nome de Deus. Tudo isso, e esse memorial, todos esses elementos que foram empregados para falar da prosperidade, da paz e da alegria daquele reino, serão um memorial eterno. Por quê? Porque eles jamais serão extintos. Aqui, irmãos, o texto está falando da restauração de todas as coisas. Mesmo que o povo estivesse vivendo naquele momento em angústias e ameaças, os planos de Deus não poderiam ser frustrados e as suas promessas seriam cabalmente cumpridas. A terceira bênção, portanto, que nós aprendemos nesse texto é um mundo restaurado com paz e alegria, conforme a promessa do Senhor. Irmãos, esse texto nos traz um grande conforto. Nos traz um grande conforto porque nós temos aqui o consolo constante, mesmo que nós passemos por tribulações. Nesse texto nós vemos que Deus vai cumprir as suas promessas. Ele está afirmando isso. Ele fez uma aliança. Ele se comprometeu. E essas bênçãos estão disponíveis através de Cristo a todo aquele que se arrepende e recebe o convite que ele faz. Por isso, irmãos, nós devemos viver agora, nesse mundo, na expectativa daquilo que vai se cumprir em nós. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias do que nós vivemos agora minem a esperança que nós temos do reino de Cristo. Mesmo quando os planos de Deus parecem não estar caminhando da forma como deveriam, o que nós aprendemos, irmãos, é que Deus disse, vai se cumprir. Assim como a chuva cai do céu e produz o fruto na terra, assim a palavra de Deus se cumpre. Não existe nada no mundo que esteja fora do controle de Deus, e nem existe também ninguém que possa frustrar esse plano. Não existe ninguém que possa combater com Deus e fazer com que esses planos sejam alterados, sejam modificados ou sejam desfeitos. Porque Deus cumpre aquilo que ele promete. Irmãos, a nossa esperança não é de que os homens restaurarão um reino de paz aqui na terra ou instalarão por meio de ideologias um reino de paz aqui nesse mundo. Não, irmãos, aquilo do que nós estamos falando é algo muito maior e é glorioso, porque envolve a presença de Cristo, envolve a garantia dada por Deus, envolve uma promessa de paz e alegria. Nós, irmãos, hoje já podemos desfrutar de paz por causa da salvação, e essa paz é uma paz com Deus, é um relacionamento restaurado. Mas, irmãos, haverá paz nesta terra. Haverá alegria nesta terra. Nós já podemos desfrutar de alegria porque sabemos que estamos eternamente salvos. Mas, irmãos, haverá alegria
infindável neste mundo quando Cristo trouxer o seu reino para a terra. Mesmo que nós venhamos a morrer, nós sabemos com certeza Deus não se esquecerá de nós, mas que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu a nosso respeito. E a promessa é que nós faremos parte do reino eterno de Cristo. Irmãos, Deus faz um convite. Nós precisamos atender esse convite para desfrutar dessas bênçãos. Essas bênçãos não são prazeres carnais, nem são aquelas coisas que são desejadas pelo mundo, mas são as mais valiosas promessas de Deus ao homem que atende ao seu convite. Nós devemos, irmãos, pautar as nossas vidas naquilo que é duradouro e suportar com paciência o que é provisório. Cristo nos concedeu uma vida eterna. Não podemos valorizar mais o que nós estamos vendo e tateando aqui agora do que a promessa invisível que Ele cumprirá no futuro. Nós devemos, irmãos, atender ao chamado de Deus para desfrutarmos dos benefícios do sacrifício de Cristo. E o grande desafio que esse texto nos traz é que nós precisamos atender o chamado de Deus. Agora eu quero perguntar se você já atendeu a esse convite. Você está plenamente satisfeito com Deus? Vinde as águas, vós que tendes sede. Tomem de graça. Você teve os seus pecados perdoados e a sua vida, e prestem atenção nisso, irmãos, a sua vida realmente transformada. Você teve os seus pecados perdoados e a sua vida realmente transformada. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho. Iníquo os seus pensamentos. Você tem a esperança de estar no reino de Cristo? Ou a sua esperança se resume apenas àquilo que você pode desfrutar agora nesse dia? Hoje pela manhã, irmãos, nós já vimos que aqueles que esperam apenas nessa vida são os mais miseráveis de todos os. Mas, irmãos, aqueles que esperam em Cristo, esses têm uma esperança gloriosa, porque Cristo vai vir reinar aqui na terra. Cristo ressuscitou. Essa promessa de que o rei reinaria para sempre, da aliança que Deus tinha feito com Davi, envolve aqui um reino eterno. Um reino onde o Filho de Deus reinará eternamente com alegria e paz para todos aqueles que fizerem parte desse reino. Você deseja estar nesse reino? Você tem esperança de estar nesse reino? Ou você deseja simplesmente aquilo que o mundo está te oferecendo agora? Onde está a sua mente e o seu coração? Está nas bênçãos que Deus oferece? Ou está naquilo que o mundo oferece, que é pecado? Para você que porventura está assistindo essa pregação, que ainda não recebeu, não atendeu esse convite, lembre-se que um dia esta oportunidade chegará ao fim. Você precisa agora receber o chamado de Deus, atender ao convite que Deus faz. Ele te dará satisfação completa, Ele te dará uma vida transformada, e Ele te dará a parte que lhe cabe no reino de Cristo. Vamos orar.